Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar o estudo de listas. Porém, nós vamos ver agora uma outra abordagem, que vamos denominar alocação encadeada. Como de costume, eu sempre deixo claro aos meus alunos o porquê de estudarmos uma nova abordagem. Então, para que a gente possa compreender, por que não vamos nos satisfazer com a implementação da alocação sequencial, vamos estudar a alocação encadeada. Então vou deixar primeiro uma pergunta para vocês, para que vocês façam uma reflexão. Então, desconsiderando as questões associadas ao armazenamento estático em memória, você consegue identificar alguma desvantagem em usar o armazenamento sequencial para representar listas? Então, sugiro que vocês reflitam um pouco, quem precisar pause o vídeo, depois retome. Bom, efetivamente, o que nós podemos considerar? Lembrem-se que na alocação sequencial, em operações como inserção e remoção de um elemento, precisávamos fazer deslocamentos de alguns elementos da lista. Sendo mais específico, na operação de inserção, se eu não tivesse a intenção de inserir um novo último, eu teria que gerar espaço para esse elemento no interior da lista. Então eu deveria deslocar todos os elementos que iam da posição de inserção até o final da lista, uma posição mais para o final da lista para poder gerar espaço para o elemento a ser inserido. No caso de uma remoção, por sua vez, eu devo liberar a área que está sendo ocupada pelo elemento que será removido. Então, se eu não fizer a remoção do último, eu vou ter que deslocar os elementos da posição que segue a posição de retirada até o final da minha lista, deslocando todos os elementos uma posição mais para o início da lista. Essas operações de deslocamento de elementos são custosas. Então, para sanar essa deficiência, que surge a alocação encadeada, que é o foco do nosso estudo na videoaula de hoje. Então, vamos lá. Na alocação encadeada, então, vou destacar algumas características. A primeira é que a posição relativa dos elementos na memória não tem que corresponder estritamente à sua posição lógica na estrutura. O que isso está nos dizendo? Que eu não preciso ter o primeiro elemento em memória correspondendo ao primeiro elemento da lista, o próximo que segue ele em memória correspondendo ao segundo da lista, o próximo que segue em memória correspondendo ao terceiro da lista, e assim sucessivamente. Bom, em outras palavras, os nós da lista eles vão se encontrar aleatoriamente dispostos na memória. Mas como que isso é possível, já que eu não vou ter mais uma correlação entre a sequência física e a sequência lógica? Para isso ser possível, cada elemento, cada nó da minha lista vai passar a ter um dado a mais, que vai ser uma referência para o elemento que o segue, ou seja, uma referência para o seu sucessor. Tá certo, pessoal? Logo, é importante frisar que em prol de ter uma flexibilidade maior da estrutura, ou seja, não precisar ficar gerando espaço com deslocamentos para uma operação de inserção ou fazendo deslocamentos para ajustar a ordem física em uma operação de remoção, eu vou ter mais flexibilidade, porém isso vai me gerar mais custo de memória. Certo? Por quê? Porque eu vou precisar acrescentar a cada elemento da lista um dado a mais que refere-se ao seu sucessor. Então eu vou precisar de uma referência para o elemento que o segue. Isso em cada elemento da lista. O esquema que eu vou mostrar para vocês vai deixar um pouco mais claro isso que eu estou mencionando. Então vamos ver ali. Então visualizamos ali a memória. E essa nossa memória, então, nela vamos armazenar os elementos da lista. Então, em destaque ali, eu tenho um nó, o primeiro nó da nossa lista. Ressalto para vocês que agora eu não tenho mais só informação em cada nó. Eu vou ter a informação representada ali por inf e a referência para o seu sucessor. Então eu tenho ali o next, o campo next, que refere-se à referência para o que sucede o nó 1. Tá certo? Bom, informação, o campo inf, ele não necessariamente vai ser um dado primitivo, por exemplo. Não necessariamente eu vou ter uma lista de números em ponto flutuante, onde o meu inf seria um dado do tipo float, por exemplo. Eu, no caso, posso ter em inf um registro. Então, posso ter ali vários campos associados aos dados de um nó, de um elemento da minha lista.
O fato é que eu vou precisar acrescentar a esta informação a referência para o elemento que sucede este nó. Então, para deixar mais claro, temos agora então ali um outro nó em memória, né? O nó 2. A priori, a ordem física reflete a ordem lógica, né? Então temos em memória primeiro o nó 1, depois o nó 2. Mas eu já chamo a atenção para o fato que existe memória entre eles, né? Então eles não estão adjacentes na memória. Então eu não tenho o nó 1 seguido exatamente pelo nó 2. Eu tenho dados ali. Tá? E aí como que eu vou fazer? Para que eu consiga construir ou acessar essa minha lista, eu preciso encadeá-la. Então por isso a alocação encadeada. Então note que o campo next do meu nó 1 vai ter agora uma referência ou o endereço de memória de onde se encontra o meu nó 2. Para aumentar a compreensão de vocês, vamos agora então para a inserção do nó 3. Então notem que agora sim eu quebro, né, a referência que eu tinha entre a ordem física e a ordem lógica. Então notem que em memória eu tenho primeiro nó 1, seguido por nó 3, seguido por nó 2. E aí como que eu vou gerar então, né, uma associação desses dados com a ordem lógica? O campo next de nó 2 vai ter agora uma referência para nó 3. Se eu quiser acabar por aqui a minha representação da lista, então no meu next do nó 3 eu vou colocar uma informação dizendo que ele não tem próximo. Nesse caso eu coloquei apenas um círculo, o meu ponto ali. Tá? Bom, só que aí tem um detalhe. Fora o acréscimo em cada elemento da lista de uma área a mais que vai fazer, né, referência ao sucessor deste nó, eu também vou precisar de um endereço externo, uma referência externa para poder identificar o primeiro elemento da minha lista. Então, estou inserindo ali, ó, meu L, que nada mais é do que uma referência para um elemento da lista. Aí, com estes dados, sim, eu posso a qualquer momento acessar essa minha lista para saber o tamanho da mesma, identificar o valor, a informação de um determinado elemento com base na sua posição, efetuar uma inserção de um elemento, uma remoção e assim por diante. Tá certo? Então chamo a atenção para vocês o fato de que em prol de uma maior flexibilidade na estrutura, eu vou ter um aumento no custo de armazenamento. Tá bom, pessoal? Vamos seguir adiante. Deixar claro então que, assim como na alocação sequencial nós armazenávamos a lista em um vetor, na alocação encadeada eu também posso armazenar a minha lista em um vetor previamente alocado, ou seja, alocado estaticamente. Vamos ver como, né? Então, para que vocês compreendam de forma adequada o que eu estou mencionando, vamos definir então quais são as estruturas necessárias, ou os tipos necessários, para que eu possa implementar o meu tipo abstrato de dados, lista encadeada, alocada estaticamente. Tá certo? Vamos dar uma olhada. Então, primeira coisa, vamos partir da definição do que vem a ser um nodo da minha lista, ou seja, o que vai representar um elemento. Então, vou definir o tipo, que eu tenho lá meu type_def, nodo. Então, estou definindo o tipo nodo. Este será uma estrutura. A estrutura terá dois campos. Neste nosso exemplo aqui, eu vou implementar uma lista de valores em ponto flutuante, com precisão simples. Então, os meus elementos na informação é do tipo float. Tá bom, pessoal? Mas ressalto aqui que eu poderia ter uma lista de estruturas, por exemplo, né? Ou de registros, né? Onde eu teria vários campos. Então, inf seria uma struct com os campos que, porventura, a minha aplicação vai demandar. Tá certo? O fato é que, fora a informação, o meu nodo agora também é constituído por uma referência para o seu sucessor. Então eu tenho ali o campo next, né, fazendo menção ao próximo. E este é do tipo int. Por quê? Lembre-se, vamos armazenar nossa lista em um vetor. E as posições do vetor são acessadas por índices. E esses índices vão ser valores inteiros. Tá bom? Seguindo adiante, agora sim eu vou definir o meu tipo lista encadeada estática, né? E aí, no caso, a minha abreviação ali é lista enc_est. Tá bom, pessoal? Por sua vez, a minha lista encadeada estática também será representada por uma estrutura. Então, vou ter alguns campos. O primeiro campo, eu acho que é óbvio, né? Vocês perceberem que vai ser um vetor. Neste caso, né, notem, o meu vetor, onde eu vou poder armazenar os elementos da minha lista, é o meu campo elementos. E
este vetor é do tipo nodo, ou seja, os elementos que eu terei no meu vetor elementos são do tipo nodo, né? Ou seja, vão ser capazes de representar um elemento da minha lista. Neste caso, eu fiz a opção, né, por armazenar no máximo na minha lista max elementos. E aí eu faço uma ressalva que em algum ponto no meu código eu vou ter define max 100. Neste exemplo, poderia ter define max 50, define max 30 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Só que eu não vou ter apenas um campo na minha lista enquest, que é o meu vetor de nodos. Eu preciso, lembre-se daquela minha referência externa para poder, né, acessar a minha lista. Então, eu tenho um campo a mais que eu vou denominar indi_pri ele, que seria uma abreviação de índice do primeiro elemento. Tá certo, pessoal? Este do tipo inteiro, pois vai armazenar um índice do meu vetor elementos. Tá? Bom, preciso de uma abordagem para conseguir identificar quais elementos no meu vetor de elementos estão livres para serem utilizados, por exemplo, para novas inserções na minha lista. Né? Quais estão ocupados é fácil identificar, porque eu posso utilizar o indi_pri ele para acessar o primeiro e usando o seu campo next o próximo e assim sucessivamente. Só que se eu for percorrer minha lista para identificar quais estão os utilizados, para saber os que estão livres, isso gera uma manipulação desnecessária, porque eu posso ter uma abordagem mais eficiente. Lembre-se, né? Eu estou organizando os dados, né? Essa é a ideia de estruturar os dados, para facilitar operações de acesso, remoção, inserção, manipulação dos dados em si. Tá certo? Então, poderia também fazer o seguinte, eu vou arbitrar um valor para next que vai representar que aquele elemento está livre em memória. Mas mesmo esta abordagem tem seus inconvenientes. Por quê? Porque eu vou precisar também percorrer todo o meu vetor elementos em busca de algum next com o valor pré-estabelecido que vai identificar, né, que este está livre. Tem uma abordagem um pouco mais interessante que é o que? Eu vou utilizar dentro do meu vetor elementos, vou ter duas listas. Uma lista que representa, né, os nodos da minha lista encadeada estática e vou ter uma outra lista que vai armazenar os nodos livres para serem utilizados. Então, para isso, eu vou precisar de uma referência para o primeiro elemento dessa lista de nodos livres. Aí, o meu campo indi nodo livre. Tá bom, pessoal? Por sua vez, um inteiro também. Tá certo? Vamos avançar na nossa videoaula que vai ficar isso tudo mais claro. Vou tentar ser o mais didático possível. Espero que vocês consigam me acompanhar. Então, para deixar mais claro ainda, então temos ali agora, né, a representação do meu vetor elementos. Tá certo? E destaco, né, que o par inf next que constitui um nodo. Tá bom, pessoal? E aí vou destacar agora também a presença do meu indi_pri ele, que vai guardar uma referência para o primeiro nodo da minha lista. Nesse caso, vou iniciar apontando ali para o terceiro elemento do meu vetor elementos. Tá bom, pessoal? Por sua vez, o next deste terceiro vai apontar para o que o segue. Eu estou apontando para o último deste meu vetor elementos. Tá bom? E aí vou agora colocar um ponto ali abaixo do meu next, do último elemento, indicando que este não tem próximo. Então, minha lista vai ser a priori constituída por estes dois elementos sublinhados em vermelho. Tá bom, pessoal? Dando continuidade agora, conforme eu mencionei, vou precisar de uma lista de nodos livres. Então, tenho minha referência ali, indi nodo livre, que vai conter o endereço do meu primeiro nodo livre. Para facilitar, vamos colocar que é o primeiro ali do vetor. O seu campo next vai indicar o próximo nodo livre. Então, nesse caso, está indicando ali o segundo elemento do meu vetor elementos. Tá certo? Esse, por sua vez, no seu next, indica o próximo livre. E aí, este vai pertencer àquela região ali que eu coloquei reticências, indicando que eu tenho mais elementos nesse meu vetor elementos do que apenas os 4 que estão em destaque. Mas vamos lá, sublinho agora então em azul a área do meu vetor de elementos que armazena a minha lista de nodos livres. Tá bom, pessoal?
Então vamos seguir adiante. Com base no que foi dito, aí eu quero agora que vocês me destaquem quais passos constituirão a operação de criação de uma lista do nosso tipo abstrato de dados, lista enc_est. Tá bom? Tempinho para vocês aí, reflitam um pouquinho, aquela hora dos neurônios, né? Começarem a ferventar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, precisarem de um tempinho mais para refletir ou até retomar um pouco a explicação para chegar a esse ponto, pausem o vídeo, retomem. E agora, na sequência, eu vou apresentar então quais seriam esses passos. Vamos lá. Primeira coisa, criar uma lista. O que é criar uma lista? É estabelecer condições iniciais, para essa minha estrutura que armazena os dados, para que a mesma possa ser utilizada nas demais operações. Então, após a criação de uma lista, eu posso determinar se essa lista, o tamanho dessa lista, se essa lista é vazia, posso consultar um determinado elemento com base na posição, eu posso inserir um elemento, posso retirar. Tá certo? Então, lembre-se, inicialmente eu tenho ali a minha estrutura que vai armazenar os dados da lista contendo lixo. Então, eu tenho valores ali que são zeros e uns que estavam na memória antes da reserva daquela área para utilização, e esses zeros e uns vão ser interpretados como dados. Então, eu preciso agora estabelecer valores iniciais válidos para a minha abordagem, e armazenamento da minha lista nessa estrutura. Então, a primeira coisa, quando eu crio uma lista, essa lista está vazia, então ela não tem nenhum elemento. Logo, eu tenho que colocar então algo em ind_pri_l, ou seja, no campo que armazena a referência para o meu primeiro elemento da lista, um valor que indique que essa lista está vazia. Aí o que eu vou pensar? Poxa, então eu vou colocar ali um índice inválido. Aí a priori eu poderia pensar, então eu vou colocar um valor de max para cima. Porque se eu tenho lá a capacidade de armazenar 100 elementos, como foi o nosso exemplo, max tem o valor 100. Os índices no vetor vão variar de 0 a 99. Então max é um índice inválido. Só que notem que max é variável. Dependendo do meu define lá, eu posso definir max como 100, max como 200, max como 30, max como 50. Então é interessante eu arbitrar um valor que vai ser independente do que eu tenho em max. Aí eu posso pensar em quê? Opa, posso ter um índice então negativo armazenado em ind_pri_l. Porque índices negativos não são índices válidos para vetores, indiferente da quantidade de elementos que o vetor tiver. Beleza. Então eu vou adotar essa abordagem. Interessante então arbitrar o primeiro valor negativo. Nós vamos convencionar então que o -1 indica um índice inválido e representa, ao estar em ind_pri_l, que eu não tenho nenhum elemento na minha lista, Ela é vazia. Tá certo? Mas isso não basta. Por quê? Porque eu preciso ainda estabelecer a minha lista de nodos livres, que nesse caso representa uma lista com todos os elementos do meu vetor elementos. Então vamos lá. Para simplificar, eu vou colocar então em ind nodo livre o endereço do primeiro elemento no meu vetor elementos. O próximo, o valor do next, vai ser uma referência para o elemento que o segue, então para o segundo. E assim eu sigo, O next do segundo vai ser uma referência para o terceiro, o next do terceiro uma referência para o quarto, o next do quarto uma referência para o quinto. O quinto não tem um próximo, ele representa o último elemento na minha lista de nodos livres. Então eu tenho que indicar no seu next que este é o último, que ele não tem um próximo. Então o que eu vou fazer? A mesma convenção que eu utilizei para indicar que eu não tenho nenhum elemento na lista. Então eu vou usar o valor -1 ali. Só que nesse caso eu estou representando com ponto para a gente manter na nossa anotação anterior. Tá certo? Mas efetivamente o valor do meu next para o último elemento do vetor elementos vai ser -1. Eu antecipei um pouco o que eu vou falar, mas a gente vai ver isso agora. Então eu vou substituir essas minhas setinhas por valores para ainda melhorar o índice de compreensão de vocês. Tá certo? Então, ou seja, o que eu vou fazer, antes disso, claro, perdão, eu quero que vocês implementem essa operação. Então, como que vocês vão implementar agora a operação de criação da lista? Tá certo? Então, como que vocês visualizam essa implementação? Um tempo para vocês, então. Vamos lá.
Se esforcem. Lembrem-se que programar é algo que precisa ser exercitado. Então, se vocês adotarem a abordagem de sempre, esperarem pela minha explicação para entenderem a minha implementação, isso vai limitar em muito a capacidade de programação de vocês. Por isso que nas minhas aulas presenciais tem muitos exercícios que eu não apresento uma proposta de solução, não disponibilizo melhor para os alunos a proposta de solução. Eu apresento em sala de aula, proíbo eles de fotografarem, né, e copiarem, apenas prestam atenção naquilo, para depois tentarem gerar suas soluções. Isso é mais custoso para mim, né? Porque se um aluno chega para mim para pedir um esclarecimento de uma dúvida sobre o código que eu produzi e que eu utilizo há mais de uma década nas minhas aulas, é muito mais simples do que eu virar para o aluno e falar: deixa eu ver sua tentativa. E ele me apresentar um código até então desconhecido para mim e eu vou entender esse código e ver quais são as suas carências para a solução do exercício proposto. Tá certo? Mas vamos lá então. Continuando. Pausem se for necessário, tentem implementar e depois retomem o vídeo. Mas vamos à proposta de solução. Então, o que foi dito? A operação de criar lista basicamente faria o quê? Estabeleceria condições, valores iniciais para os campos da minha estrutura que representa a minha lista encadeada estática, que iam permitir a utilização dessa lista com as demais operações, tá certo? Então, efetivamente, o que nós vimos? Eu vou ter uma variável local ali, porque eu preciso percorrer o meu vetor elementos, inicializando os campos next de forma apropriada, para que este vetor de elementos represente uma lista de nodos livres, tá bom? Então, por isso eu tenho i. Mas, efetivamente, a primeira coisa que eu faço é indicar que essa minha lista está sendo criada e ela é vazia. Então eu vou colocar no campo indpri ele o valor -1. Lembrando que este campo indpri ele é o campo da estrutura referenciada por L. Então coloco -1. Então estou indicando que a lista criada está vazia. Depois, aí sim, eu vou dizer que o meu ind nodo livre, ou seja, o campo ind nodo livre da minha estrutura apontada por L, vai receber inicialmente o valor 0. Então, estou indicando que o primeiro elemento do meu vetor vai ser o primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres. Aí, agora, eu percorro o meu vetor elementos, indo do primeiro elemento do vetor ao penúltimo. Por quê? Porque eu vou percorrer os campos next, indicando que o valor do mesmo é a referência para o que o segue no vetor. E aí o primeiro tem o segundo que o segue, o segundo tem o terceiro que o segue, mas o último não tem nenhum elemento que o segue no vetor. Então por isso que eu vou até o penúltimo. Então notem a estrutura do for. Inicializo o i com 0 e vou entrar no for enquanto o i for menor que max -1. Ou seja, o último valor para o qual eu vou entrar no for é i igual a max -2. Ou seja, o índice do penúltimo elemento no vetor. Tá certo? Em cada interação eu vou me deslocando o i mais para o final dos meus índices. Então tenho ali, notem, eu estou acessando o iésimo elemento do meu vetor elementos, que é um campo da estrutura apontada por L. Neste elemento do vetor, eu vou para o campo next e atribuo ao mesmo o valor de i mais 1. Tá certo? Então, o primeiro elemento do vetor vai ter como próximo o segundo. Então, no campo next vai estar o índice do que o segue. E assim por diante. Vou até o penúltimo. Quando eu sair do for, é porque eu tenho em i o valor max -1, que é o índice do último elemento no vetor. Aí o que eu faço agora? Simplesmente indexo elementos com i, é o meu último elemento do vetor, vou para o campo next e atribuo a este o valor -1, indicando que o último elemento não tem próximo. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, vamos implementar mais operações básicas sobre o nosso TAD lista enc est. Então, vamos agora implementar a operação que verifica se a lista é vazia, tá bom? No TAD que nós estamos trabalhando.
Pensem, reflitam, não deixem de implementar. Isso é algo que eu vou frisar sempre com vocês. Não esperem apenas pela minha implementação. Efetuem a implementação de vocês. Por mais que vocês se deparem com dificuldades, vocês vão ter que praticar para superar essas dificuldades. Tá certo? Na programação é essencial a prática. Então não basta achar que vocês vão apenas compreender soluções propostas por terceiros e com isso vão adquirir a habilidade de programar. Tá bom, pessoal? Pausem se precisarem, dando continuidade. Vamos ver então. Primeira coisa, o cabeçalho de é vazia. É vazia vai ser do tipo int, porque esse inteiro que é o retorno vai ser interpretado como verdadeiro ou falso. Então, se a lista para a qual estou recebendo a referência lá em L for vazia, eu vou retornar um valor diferente de 0, representando o verdadeiro. Se a lista apontada por L tiver elementos, eu vou retornar um valor 0, que vai corresponder ao meu falso. Tá bom? Mas como que eu vou chegar a isso? É bem simples. Lembre-se, criar uma lista é determinar condições para a utilização das próximas operações. Quando eu crio uma lista, eu determino que ela é vazia. Como que eu faço isso? Colocando o índice inválido em ind_pri_ele. Então, coloco o -1 lá. Efetivamente, verificar se uma lista é vazia é verificar se o conteúdo do campo ind_pri_ele é igual a -1. E é isso que eu vou fazer. Ó, é vazia apenas retorna o resultado da comparação do campo ind_pri_ele, da estrutura referenciada por L, com o -1. Se o valor contido ali for -1, a lista é vazia. Se for diferente, vai ser falsa. Tá bom, pessoal? E aí eu fecho o bloco da minha função é vazia. Certo? Espero que todos tenham entendido. Vamos seguir para a nossa próxima operação. Então, com base no que foi visto, implemente a operação que retorna o tamanho da lista no TAD lista enc_est. Quem precisar, pause agora, né? Que na sequência eu vou apresentar a proposta de solução. Então vamos lá. Eu vou até convencionar isso com vocês, né? Para não ficar falando essa frase várias vezes nas nossas videoaulas, sempre que eu apresentar a nossa ali, a few moments later, eu espero já que vocês pausem, caso assim precisem, né? Para tentarem codificar, que é essencial, e depois retomem a nossa videoaula. Bom, então efetivamente, como que eu vou determinar o tamanho? Então não tem uma forma direta, né? Eu posso até verificar o conteúdo de ind_pri_ele, e se tiver o -1, eu digo que o tamanho é 0. Tudo bem, mas se eu tiver um valor diferente de -1, eu só sei que o tamanho não é 0, mas não posso inferir qual é o tamanho. Então não tem uma forma direta para determinar o tamanho da lista. Vou receber ali, né, a referência para a estrutura que armazena os dados da lista e vou retornar o inteiro que vai corresponder à quantidade de elementos. Tá bom? Então, efetivamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer a minha lista. Então, é o que eu vou fazer. Vou ter ali duas variáveis locais na função tam. A primeira, cont, que eu vou, né, utilizar como um contador. Inicializo com valor 0, parto da premissa que eu não tenho nenhum elemento na lista, né, o tamanho é 0. E vou ter a variável local ind, que eu vou inicializar com o índice do primeiro elemento. Então vou colocar nela o valor do campo ind_pri_ele, que é um campo da estrutura referenciada por L. Tá bom, pessoal? E aí o que eu faço agora na sequência? Enquanto, ou while, ind diferente de -1. Significa o quê? Que existe, né, um elemento que está sendo apontado por ind. Então, se existe um elemento, eu incremento o cont e passo para o próximo desse elemento. Então, ind recebe o campo next do elemento do meu vetor elementos, indexado por ind. Tá certo? E aí, fecho o bloco do meu while.
Se eu voltar e ainda existe um próximo, eu tenho um valor lá em int que é diferente de -1, eu incremento o count e movo para o próximo. Então eu vou sair do meu while quando eu não tiver um próximo elemento nessa minha lista. Consequentemente, eu só preciso agora executar return count. Então eu vou retornar o valor que eu tenho no meu contador. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham acompanhado. Fecho o bloco da minha função done. Acabamos mais uma implementação e vamos para a próxima. Então, com base no que foi visto, implemente a operação que efetua a inserção de um elemento na lista representada pelo TAD, ou tipo abstrato de dados, lista enquest. Tá bom, pessoal? Só que eu sou um cara muito bonzinho, né? Quem já foi meu aluno em outras disciplinas sabe disso. Tem um bom coração. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar dicas para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então a primeira dica é a seguinte: a posição de inserção é válida? Então, ao tentar fazer uma inserção, será que a posição que eu estou fornecendo é válida? Tá bom? Depois, tem espaço na memória para armazenar mais um elemento? Perguntas que eu tenho que me fazer antes de fazer a codificação, né? E por fim, todas as situações de inserção são tratadas da mesma forma? Reflitam sobre essas questões e depois vamos para a codificação. Como de costume, tempinho para vocês. Vamos lá então. Eu acho que é essencial que a gente compreenda a lógica antes de efetivamente codificarmos. Então eu vou adotar a mesma abordagem, né? Então sempre que a gente tiver uma implementação não tão trivial, como por exemplo determinar se uma lista é vazia, né, uma lista encadeada estática, a inserção tem suas peculiaridades. Então eu vou destacar para vocês a lógica com esquemas e depois eu mostro a codificação e comento a mesma. Tá bom? Então temos ali a nossa estrutura lista. Primeira coisa, vamos detalhar um pouquinho mais. Então nós tínhamos visto a representação do nosso vetor de elementos. Nesse caso eu estou deixando claro que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então o meu max nesse exemplo é igual a 5. Ali então é o meu vetor elementos. Lembre-se que eu tenho uma referência externa a esse vetor, mais um campo na minha estrutura lista, que é indpri ele, representando o quê? A referência do primeiro elemento na lista. Nesse caso, e eu tenho mais um campo também que é ind nodo livre, que vai representar, né, o endereço do primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres. E eu vou agora então usar minhas setinhas inicialmente. Então eu estou indicando que o meu penúltimo elemento no vetor elementos é onde está armazenado o meu primeiro elemento da minha lista. E o próximo vai estar na última posição. Tá certo? E este vai ter como próximo o que está na antepenúltima posição no meu vetor elementos. E o mesmo não terá próximo. Então essa minha lista tem 3 elementos. Tá bom? E os demais, os outros 2, vão compor a minha lista de nodos livres. Então eu tenho ali, ó, indicando que o primeiro elemento do meu vetor elementos é o primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres e o próximo é o elemento que o segue. Logo, como eu não tenho mais nenhum, este vai ter em next lá o meu pontinho indicando que não tem um próximo. Tá bom? Para facilitar aí o que eu comentei antes, né, que eu achei que já logo na criação eu ia mostrar referências com valores, mas na verdade a intenção é demonstrar aqui nesse esquema. Então eu vou substituir minhas setinhas agora por valores. Então tenho ali, ó, o meu 3 em indpri ele, indicando que o quê? Que o quarto elemento, porque os índices em C começam em 0, né? Lembre-se disso. Então, o primeiro elemento no meu vetor elementos tem índice 0, o segundo 1, 2 e o quarto tem índice 3. Tá bom? O campo next deste quarto elemento no meu vetor elementos vai ter o valor o quê? 4. Porque o que o segue é o próximo na lista. Por sua vez, o next do meu quinto elemento no vetor ali vai ter que valor? Vai ter o 2, porque ele vai estar, né, apontando para o terceiro elemento no meu vetor elementos. Pronto. E o meu campo next, deste terceiro elemento no vetor elementos, que possui índice 2, vai ter o valor o quê? -1, indicando que não tem próximo. Então, com isso, eu já, né,
tenho a possibilidade de acessar a minha lista. Então eu sei que o primeiro elemento da lista está no quarto elemento do meu vetor de elementos. Sei que este tem um próximo, que está na quinta posição. E sei que este segundo elemento, que está na quinta posição, tem um próximo que está na terceira posição no meu vetor de elementos. Que por sua vez não tem um próximo, minha lista tem só 3 elementos. Tá certo? Bom, e agora então vamos substituir as setas que representam a nossa lista de nodos livres. Tá bom? Então o valor que vai ficar em ind nodo livre vai ser qual, pessoal? O 0, não é isso? Porque é o meu primeiro elemento do meu vetor de elementos, que tem o índice 0 e é o primeiro na minha lista de nodos livres. Estamos vendo uma setinha ali no campo next indicando que é o próximo. O próximo é o segundo elemento no meu vetor de elementos. Se é o segundo, o índice é 1. Então coloco 1 ali. Por fim, este não tem próximo. Então no campo next ali eu vou colocar o que convencionamos como índice inválido, representando não existir um próximo. Então eu tenho ali o menos 1. Pronto, feita a nossa representação. Vamos utilizar esse esquema aqui para trabalharmos a lógica envolvida na implementação da operação de inserção. Tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta que vocês devem fazer. A posição de inserção é válida? Como que eu determino se a posição de inserção é válida? Se eu tenho uma lista, nesse caso do nosso exemplo, com 3 elementos, eu posso inserir elementos na posição 1, pode ser um novo primeiro, pode ser um novo segundo, um novo terceiro, ou pode ser um novo último. Então pode ser de 1 a 4, as posições de inserção. Por que isso? Porque vai ser de 1 a tamanho mais 1. Meu tamanho é 3, eu vou poder colocar de 1 até 4. Tá bom? Vimos a implementação anteriormente da função tam. E essa determina o tamanho. Então eu vou me valer de tam para verificar se a minha posição é válida para a inserção. Tá certo? Então sabemos como responder essa pergunta. A outra é: tem espaço na memória para armazenar mais um elemento? Poxa, a resposta dessa pergunta é mais fácil de obter do que a da anterior. Porque diretamente eu consigo determinar se eu tenho ou não mais espaço. Basta apenas observar o conteúdo do campo ind nodo livre. Se o que eu tiver em ind nodo livre for diferente de menos 1, eu tenho ao menos um elemento na minha lista de nodos livres. Consequentemente, tenho espaço para a inserção de mais um elemento na lista. Pronto. Então, eu só vou ali diretamente e observo. Nesse nosso exemplo, eu tenho o valor 0 ali. 0 é um índice válido. Então, consequentemente, eu sei que eu tenho ao menos um elemento na minha lista de nodos livres e tenho espaço para inserção. Tá bom? Por fim, seguimos para a nossa próxima pergunta, que é: quero inserir um elemento na primeira posição. Por que na verdade, esta pergunta reflete a nossa última? A anterior é: todos os casos de inserção devem ser tratados da mesma forma? Aí a gente vai pensar o seguinte. Lembre-se, se eu quiser inserir nessa nossa lista aqui, eu posso inserir elementos na primeira posição, segunda, terceira ou quarta. Porque eu tenho 3. Então, inserir na primeira posição demanda as mesmas operações que inserir na segunda, que inserir na terceira, que inserir na quarta? Se a gente parar para refletir isso, a gente vai ver que não. Por quê? A primeira posição tem uma peculiaridade. Esta não é próxima de nenhum elemento na lista. Ela sim é referenciada pelo campo ind_pri ele. Então, inserir um novo primeiro, ou um primeiro em uma lista vazia, demanda uma manipulação do conteúdo do campo ind_pri ele. Essa é a peculiaridade. E aí, ao refletirmos, a gente vai ver que, não sendo o primeiro, se eu estiver tentando inserir um novo segundo, um novo terceiro ou um quarto elemento na minha lista, que nesse nosso exemplo tem 3 elementos, as operações vão ser as mesmas. A única exceção é inserir um novo primeiro elemento ou um primeiro elemento em uma lista vazia. Pois eu vou manipular não um campo next de algum nodo. Eu vou manipular a referência externa para a minha lista. Então eu vou manipular o conteúdo do campo ind_pri ele. Tá certo? Então, se a resposta à pergunta quero inserir um elemento na primeira posição for sim, como que eu vou abordar a solução? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu tenho lá em ind nodo livre
o endereço do meu nodo, meu primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres. Opa, então eu posso acessá-lo já e colocar o valor lá em inf, que representa o valor do meu elemento a ser inserido na minha lista. Fui lá e coloquei. Lembrando, né, quando eu chegar nesse passo, eu já verifiquei primeiro se a posição de inserção era válida, já verifiquei se eu tinha espaço para inserir. Então, tendo a posição de inserção válida, tendo espaço para inserir, aí eu me questiono, estou inserindo na primeira posição? Sim. Opa, então vou trabalhar dessa forma. Acesso lá o meu elemento indexado por ind nodo livre, então né, uso esse conteúdo para acessar o elemento do meu vetor elementos, atribuo val para o campo informação, para o campo inf. E aí tem um detalhe. Lembre-se, ind nodo livre tem o índice do primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres. O próximo é passível de ser acessado pelo campo next deste nodo. Então eu tenho que ter uma forma de reestabelecer uma configuração adequada para a minha lista de nodos livres. Para isso eu vou precisar de uma variável auxiliar, e aí eu vou armazenar o conteúdo do next, né, do meu primeiro nodo livre, nesta variável. Tá certo? Agora eu posso atualizar o campo next do meu primeiro nodo livre. Por quê? Este deve apontar agora para o antigo primeiro. Vocês concordam? Caso exista. Mas como que eu sei se existe já um primeiro ou não? Isso é irrelevante. Eu simplesmente vou pegar o conteúdo de ind.pri ele e armazenar como próximo. Se porventura minha lista fosse vazia, o conteúdo era -1. Eu vou colocar -1 como próximo deste nodo que eu estou inserindo. No caso, eu tinha elementos já. Então eu pego o índice do meu antigo primeiro, que vai passar a ser o próximo do meu novo primeiro. Pronto. Feito isso, eu só preciso agora informar que eu tenho um novo primeiro. Então eu pego o conteúdo de ind nodo livre e copio para ind.pri ele. Agora então, notem, eu já tenho a minha lista na configuração nova. Então eu tenho agora dizendo, estou dizendo que o primeiro elemento se encontra no primeiro do meu vetor elementos. O mesmo tem o valor val, que foi recebido pela função de inserção, e ele diz agora que o próximo é o meu antigo primeiro. Pronto, e aí o primeiro, por sua vez, o antigo vai ter a referência para o que era o segundo, que vai ter, por sua vez, a referência para o que era o terceiro, por sua vez tem uma indicação de que não tem um próximo elemento. Pronto, minha lista está ok. Só que aí tem um detalhe. Os meus dados da estrutura lista ainda não estão coerentes, porque a minha lista de nodos livres está incoerente. Está informando ali que o meu primeiro nodo livre agora é o primeiro nodo da lista. Isso não é correto. Por isso que eu armazenei a informação do next, né, do meu antigo primeiro, em aux, porque agora eu simplesmente copio para ind nodo livre. E aí sim eu reestabeleço as configurações. Se porventura este meu primeiro nodo livre que eu tinha quando eu entrei na função não tivesse um próximo, o seu next era -1 e -1 é copiado para ind nodo livre. Então não preciso me preocupar se eu tenho um ou n elementos na lista de nodos livres. Essa sequência de operações que eu mostrei para vocês, de passos, vai me levar a uma configuração adequada após a operação de inserção. Tá certo? E agora sim eu tenho uma configuração correta para uma inserção de um novo primeiro na minha lista que tinha então 3 elementos. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham compreendido. Mas lembre-se, a minha pergunta, quero inserir um elemento na primeira posição, pode ter a resposta não. Então, nesse nosso caso aqui, eu vou inserir um elemento na terceira posição. Lembrando que nossa lista tem 3 elementos. Tendo 3 elementos, eu posso inserir elementos na primeira, segunda, terceira e quarta posição. Então, terceira posição é a posição válida. Na nossa representação também eu tenho espaço, né? Tá ali, ó, o ind no nodo livre. O ind nodo livre é 0, diferente de -1. Então, vamos agora fazer uma inserção de um elemento em uma posição que não é a primeira. Como eu devo proceder, professor? Detalhe é o seguinte, lembre-se, quando a gente quer inserir um novo primeiro, a gente tem ind.pri ele, a referência para o elemento que é o antigo primeiro, e eu posso fazer os ajustes como nós vimos. Mas se eu vou inserir um elemento que não é o novo primeiro, eu vou ter que me deslocar
para o elemento que antecede a posição de inserção. Então, eu vou precisar de uma variável aqui que eu vou denominar ind, né? Fazendo uma menção a índice. Vou inicializar essa variável com o índice do primeiro elemento da minha lista. Tá certo? Lembrando, a menor posição de inserção nesse caso aqui é 2, porque a primeira foi tratada anteriormente. Então, o menor valor é 2. Se porventura eu quero inserir um elemento na segunda posição, eu já tenho em ind o índice do elemento que antecede a posição de inserção. Concordam? Que vai ser um novo segundo. E eu já tenho em ind o índice do primeiro. Por que eu preciso ter em ind o índice do elemento que antecede a posição de inserção? Porque eu vou inserir um próximo a esse elemento. Então eu preciso alterar o campo next. Tá certo? Então esse é o detalhe. No nosso exemplo aqui, eu quero inserir um elemento na terceira posição. Por que eu quero inserir na terceira? Para justamente eu demonstrar que eu preciso percorrer a lista em busca do elemento que antecede a posição de inserção. Então, no caso, eu inicializei indi com o índice do primeiro elemento na lista, que não é o elemento que antecede imediatamente a posição de inserção, porque o próximo ao primeiro é o segundo, e a posição de inserção é a terceira. Então, o que vai acontecer? Eu vou agora usar indi para acessar o campo next, e este next que vai ser colocado em int. Então, eu vou lá, né, no elemento que está na quarta posição no vetor elementos, porque o índice 3 indica o índice do quarto elemento, os índices em C começam em 0. E no quarto elemento eu pego, ó, o next e coloco em int. Aí agora eu passo a ter em int o índice do segundo elemento na lista. E o segundo elemento na lista vai ser o antecessor do novo terceiro. Então tá tudo ok. Aí agora eu vou seguir fazendo algo análogo ao que foi feito antes. Então eu vou pegar lá, tenho agora o índice, né, do que antecede. Aí eu vou, ind nodo livre indica que o primeiro nodo livre na minha lista de nodos livres. Aí eu vou lá então e coloco o val. Vou precisar de uma variável auxiliar para guardar o next. Tá certo? Aí agora posso atualizar. Fazendo o quê? Eu vou dizer então que o meu próximo do que é o segundo agora é um novo terceiro. Então eu vou lá, ó, e coloco. Tá vendo isso aqui, pessoal? O que eu estou fazendo? Oh, perdão, me equivoquei, né? Antes eu preciso para não perder o dado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou acessar o meu novo terceiro e vou dizer que o próximo dele é o antigo terceiro. Então coloco o 2 ali. Aí agora sim, né, eu posso sobrescrever esse 2 que eu tinha como próximo do segundo, sendo agora o que eu tenho em indi nodo livre, indicando, né, que eu tenho agora o meu novo terceiro. Tá bom, pessoal? Com isso, eu deixo ok a minha lista. Só tem um detalhe. Eu preciso agora reconfigurar a minha lista de nodos livres. Então, por isso que eu guardei o valor em aux. Então, eu copio agora esse 1 para índice nodo livre. Quando acabar a função, essas variáveis locais são liberadas. E aí sim, agora eu tenho a configuração ok para a minha lista, com a inserção de um elemento como novo terceiro. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham acompanhado direitinho. Vamos agora, então, para a implementação. Então, agora eu vou colocar em prática toda a lógica que nós vimos. Então, a primeira coisa, a operação de inserção vai ser do tipo void, não vou retornar nada. Vou receber o endereço da estrutura em memória que armazena os dados da lista. Depois recebo um inteiro referindo-se à posição de inserção. E, por fim, um float que representa o valor que eu quero inserir em pos, na posição pos, na minha lista referenciada por L. Então, tenho ali val. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, lembre-se, verificar se a posição de inserção é válida. Então, a posição vai ter que estar entre 1 e tamanho mais 1. Então, se a posição for inferior a 1 ou superior a tamanho mais 1, posição inválida. E aí eu informo isso ao usuário e, no meu caso, opto por finalizar a execução. Tá certo? Agora, se não, se a posição que eu recebo para inserção é válida, o que eu devo verificar? Lembram daquelas perguntas?
se eu tenho espaço para inserção. E é isso que eu faço, verificando o conteúdo de IND nodo livre. Se este for diferente de -1, opa, tenho espaço para inserção. E aí sigo. Lembre-se que em qualquer uma das duas abordagens, se eu estiver inserindo um elemento como o primeiro ou como uma outra posição que não a primeira, eu vou precisar guardar a informação do next, né, do meu nodo livre. Então eu tenho esse AUX ali para auxiliar. Mas a gente vai ver a utilização mais para frente. Primeira coisa, verifico se a posição de inserção é 1, se eu quero inserir na primeira posição. Por que que é peculiar? Porque nesse caso eu vou ter que manipular IND, PRI, ele. Tá certo? Então vamos lá. O que eu faço agora? Já pego o conteúdo de IND nodo livre para usar como índice do meu vetor elementos e no campo inf desse elemento acessado eu coloco o valor val. Tranquilo, está livre. Aí agora ó, eu salvo em AUX o próximo desse meu nodo livre, primeiro nodo livre. Tá certo? Então notem, eu vou utilizar o conteúdo de IND nodo livre, que é um campo da estrutura referenciada por L, como índice no meu campo elementos, que é um vetor, né, da minha estrutura referenciada por L, é um campo, e aí eu vou para o campo next desse elemento, e ele eu salvo em AUX. Tá certo? E agora sim eu posso, né, atualizar esse campo next, atribuindo a ele o índice do primeiro elemento, porque agora o meu, que era primeiro, né, vai passar a ser o próximo deste primeiro que eu estou inserindo. Exista ele ou não, porque se ele não existir, o valor contido ali é -1. Se ele existir, eu tenho um valor diferente de -1. Tá certo? Então fiz essa atualização. Agora eu só preciso informar que o meu primeiro elemento não é mais o antigo quando eu entrei na função, mas sim o que eu tinha como conteúdo de IND, né, nodo livre. Então eu vou lá e faço isso. Então, o meu primeiro elemento agora é o que eu tinha como nodo livre. Mas não acabei, porque eu preciso fazer o que, pessoal? Atualizar a minha lista de nodos livres. Então, para isso, eu só recupero o valor que eu guardei em AUX e coloco no campo IND nodo livre. Está ali. Tá certo? E agora eu vou fechar o meu if. Só que eu tenho um else para esse if, que é quando a minha posição, o conteúdo do meu campo pos, é diferente de 1. Então, se ele for diferente de 1, eu vou cair no meu else. Aí o que eu vou fazer? Tem uma variável local IND para esse caso, porque eu vou percorrer agora o meu vetor elementos para obter o elemento que antecede a posição de inserção. Então tá lá, o meu for vai fazer isso. Então inicializo o IND com o índice do primeiro elemento. Aí lembrando, o menor valor para pos possível é 2. Se for o 2, eu já tenho em IND ali o índice do primeiro, que é o elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. Então eu vou lá e olho, ó, notem, eu estou usando o operador de decremento ali na minha expressão lógica do for, pré-fixado. Então a primeira coisa que eu faço é atualizar o valor de pos. Lembrando, o menor valor possível, 2. 2 ao ser decrementado vamos obter 1. 1 menos 1, 0. 0 é falso. Então eu já saio do for. Agora, se pos tiver um valor maior que 2, aí ao decrementar, né, uma unidade, eu tenho um valor, né, que vai ser superior a 1. E ao decrementar 1, eu tenho um valor verdadeiro. Então entro no for. Notem que o ponto e vírgula lá no final do for, nessas duas linhas aqui, representam a mesma linha de código. Elas estão quebradas para a gente, né, vocês poderem ver meu lindo rostinho ali no canto superior direito, tá certo? Então eu vou simplesmente, né, executar a instrução vazia, ponto e vírgula, e volto para executar a atualização de IND, que vai receber agora o next do elemento indexado por IND. Eu vou para o próximo. Então quando eu sair do for, eu vou ter em IND o índice do elemento no meu vetor de elementos, que representa o elemento da posição anterior à posição de inserção. Então, se eu vou inserir um novo terceiro, eu vou ter em IND o índice do segundo elemento na minha lista. Tá bom? Porque eu preciso colocar o meu novo terceiro como próximo desse elemento. Eu tenho que ter acesso para saber aonde está o campo next em memória. Tá bom, pessoal? Então, quando eu saio do for, eu tenho em IND o índice do elemento que antecede imediatamente a posição de inserção. Então, se eu vou inserir um terceiro, eu tenho lá em IND o índice do segundo. Tá bom? Então, vamos lá.
que eu faço? Lembram que int nodo livre tem um valor diferente de -1, que a gente já checou, e representa o primeiro nodo livre da lista de nodos livres? Aí eu vou agora indexar o meu vetor de elementos, acessar, né, o elemento com índice int nodo livre. No campo inf eu atribuo o valor que eu recebi. Aí agora eu vou salvar o next desse meu primeiro nodo livre em aux, para poder depois, né, estabelecer uma configuração adequada para a minha lista de nodos livres. Aí agora eu posso atualizar o next para apontar para o próximo do elemento que está na posição que antecede imediatamente a posição de inserção. Vou lá, fiz essa atualização. Aí agora eu posso sobrescrever esse próximo que vai apontar para o que eu estou inserindo, que é o conteúdo de int nodo livre. Tá bom, pessoal? E aí, por fim, eu só preciso atualizar agora a minha lista de nodos livres. Eu recupero o meu valor armazenado em aux e coloco em int nodo livre, campo da minha estrutura referenciada por L. Tá certo, pessoal? Ainda não acabou, por quê? Porque eu tenho o else lá para quando estiver tentando inserir e não tiver mais espaço. Aí eu tenho lá, né, informação no meu printf, impossível inserir novos elementos, memória suficiente. E aí eu vou fazer um exit e finalizo. Tá certo, pessoal? E depois preciso fechar o bloco da minha função. Destaquei alguns comentários ali para facilitar a compreensão de vocês dessa parte final do código. Bom, espero que todos tenham entendido. Eu sei que as coisas agora já requerem um nível de abstração. Então, lembrando que essa disciplina, na grade curricular do curso de Engenharia de Computação da Univasf, ela é sugerida no segundo semestre, porque temos duas disciplinas pré-requisitos. Introdução a algoritmos, que vai trabalhar a lógica por trás, né, da construção de um programa, e introdução à programação, que vai trabalhar a implementação dessa lógica sobre a linguagem de programação C. Tá bom, pessoal? E destacando que, infelizmente, eu ainda não tenho as videoaulas referentes a essas disciplinas, mas eu confesso a vocês que até o momento estou tendo uma boa experiência com isso. Eu acredito que, né, tendo tempo, minha intenção é gravar videoaulas de todas as disciplinas que eu ministro. Porque com isso eu vou permitir ao aluno que ele possa, no decorrer de um único semestre, assistir e reassistir as minhas aulas N vezes, né? Ou melhor, onde N vai representar a quantidade necessária de vezes que ele vai conseguir atingir a compreensão. Então, ao invés do aluno ter que escutar a minha explicação 2 vezes em 2 semestres, né? Porque obteve uma reprovação, ele pode escutar de repente a minha explicação 10 vezes assistindo a minha videoaula referente a esse tema, disponível numa plataforma como, por exemplo, o YouTube. Tá bom, pessoal? Mas ainda não acabamos, né? Com base no que foi visto, implemente a operação que efetua a recuperação de um elemento na lista representada pelo TAD, lista encadeada. Tá certo? Então vocês vão receber uma posição e vão ter que retornar o valor do elemento dessa posição. Tá bom? Então vamos lá. Eu sou bonzinho, né, como eu já disse, então tem algumas dicas. Primeira coisa, será que a posição que eu vou receber é válida? Então, a posição é válida? Tenho que verificar. Se ela for válida, aí sim eu posso fazer a recuperação do valor. Tá bom? Então, vamos lá agora. Com vocês. Bom, vamos então à implementação. Como eu disse, né, a função de recuperação, ela vai receber uma posição e retornar o valor do elemento desde que essa posição seja válida. Tá bom? Então, o retorno da função representa o tipo da informação armazenada na lista. Então, no caso, float. Vai receber, né, como as outras funções, uma referência para a posição de memória onde estão armazenados os dados da minha lista. E, por fim, o inteiro que representa a posição que se deseja recuperar o valor. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, verificar se a posição é válida. Eu uso o tamanho. Então, se eu tenho uma lista com 10 elementos, o tamanho é 10 e a minha posição vai variar de 1 até 10, posição de recuperação de valor. Então, se porventura pos for menor que 1 ou se pos for maior que tamanho, significa que a posição é inválida. Então, eu vou informar isso ao usuário e estou fazendo a opção por finalizar a execução do meu código com exit. Se isso não ocorrer,
Então eu sigo, tenho meu else, e agora sim eu vou ter auxílio de uma variável, né, para poder percorrer, né, a minha lista. Então tenho ali a variável local ind. Lembrando que em C, padrão ANSI, eu só posso declarar variáveis no início dos blocos, né? Então eu estou inicializando um bloco ali em else, né, com a minha chave, abertura de chave. Então eu posso declarar minha variável inteira ind. Já inicializo ela com o índice do primeiro elemento da minha lista. E aí o que eu faço? Tem um while que eu já... o prefixado ali, o decremento prefixado. Então a primeira coisa que eu faço é atualizar a posse. Lembrando, a menor posição que eu vou receber é 1. Se eu decremento 1, eu vou obter 0. 0 é falso, então eu nem entro no meu while, se posse for 1. Mas se for um valor superior a 1, eu decremento, vou continuar com o valor, né, verdadeiro em posse, e faço o que? Atualizo o ind, passando a ter o conteúdo de next do elemento indexado por ind no meu vetor elementos, que é um campo da minha lista apontada por L. Tá bom, pessoal? E aí agora eu simplesmente fico, né, iterando o meu while até que quando eu sair é porque eu tenho em ind o índice do elemento que representa o que está armazenado na posição que eu recebi para recuperar. Então eu simplesmente agora executo return e aí o que eu faço? Acesso elementos com ind e retorno o conteúdo do campo inf. Pronto. Agora eu só vou fechar o meu bloco do else. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham compreendido. Ainda não acabamos. Temos agora, então, né, a última operação que nós vamos implementar, que é a remoção de um elemento no nosso TAD. Como de costume, eu já disse, eu sou um cara bonzinho. Então a gente começa com as dicas. Então a primeira dica é qual? A posição de remoção é válida? Então eu vou trabalhar de forma análoga, né, com a questão da recuperação. Então as mesmas posições válidas para a recuperação de um valor vão ser as posições válidas para uma retirada. Notem, eu já estou dando a resposta para vocês da pergunta que é a dica. Eu sou um cara muito legal. Tá certo? Seguindo adiante, a próxima dica é: todas as situações de remoção são tratadas da mesma forma? E aí? Será que são e não? Essa eu vou deixar com vocês. Na sequência, eu apresento a proposta de solução. Vamos lá. De novo, primeiro vamos voltar àquele nosso esqueminha que a gente viu, né, na questão da inserção. E vamos visualizar as possibilidades. Primeira pergunta que a gente faz é: a posição é válida? Então, para determinar se a posição é válida, eu uso o tamanho, como eu já mencionei, né? E aí a gente só verifica se está entre 1 e tamanho, é uma posição válida, se não é uma posição inválida. Com relação às situações de retirada, vocês vão perceber que há sempre um padrão na forma de implementação das listas, que as situações peculiares, a quantidade de situações peculiares que existem na operação de inserção, vai ser a mesma quantidade de situações peculiares que vão existir nas operações de remoção. Então nós vimos lá que tínhamos quantas situações peculiares? 2. Né? Que é a resposta para a seguinte pergunta: eu quero remover o elemento da primeira posição? A resposta é sim ou não. Então o elemento da primeira posição tem uma peculiaridade, porque eu vou precisar atualizar o conteúdo de ind_pri ele, né, que é o índice do meu primeiro elemento. E se a resposta for não, eu vou tratar de outra forma. Então qualquer posição que não seja a primeira vai ter uma peculiaridade. Vou tratar da mesma forma. Agora, se for a primeira, tem uma especificidade, que é o fato de eu precisar, né, atualizar ind_pri ele. Tá bom, pessoal? Então vamos. Vou precisar de uma variável auxiliar. Para quê? Porque lembrem-se, o índice do meu primeiro elemento vai passar a ser o quê? O índice de um elemento que vai estar livre na minha lista de elementos. Não é isso? Então o que eu faço? Eu salvo ele em aux, porque agora eu posso atualizar o conteúdo de ind_pri ele, passando este conteúdo para ser o próximo do que era o meu primeiro. Exista ele ou não. Se eu tiver só um elemento em uma lista, o índice desse elemento no vetor vai estar em ind_pri ele. E o campo next desse elemento vai ser -1. Eu vou lá e copio o campo next para dentro de ind_pri ele. Se eu tenho mais elementos,
o conteúdo de next é diferente de -1 e vai ser copiado da mesma forma. Não preciso me preocupar se eu tenho só um elemento ou n elementos. Eu simplesmente vou salvar o conteúdo de ind.pl numa variável auxiliar, para poder depois, né, inserir esse nodo na lista de nodos livres. Por isso que eu faço isso. E depois eu atualizo a minha lista apenas colocando como ind o índice do primeiro elemento, o próximo ao primeiro, exista este ou não. Bom, agora minha lista já está ok. Eu já removi o primeiro elemento. Só que agora eu preciso atualizar a minha lista de nodos livres, né? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou pegar o conteúdo que eu tenho ind nodo livre e vou colocar como próximo do que vai ser meu novo primeiro nodo livre. Copio o meu 0 ali para o meu próximo e agora sim eu pego o conteúdo de aux e copio para ind nodo livre. Pronto. Quando acabar a execução, a variável vai ser liberada local ali, né? E pronto, tenho a minha nova configuração das minhas listas. A lista que eu armazeno no meu vetor e a minha lista de nodos livres. Pronto. Tranquilo, pessoal? Espero que todos tenham conseguido acompanhar. Mas essa pergunta, né? Quero remover o elemento da primeira posição? Pode ter a resposta não. Nesse caso, eu vou remover o terceiro. E no nosso exemplo aqui, eu noto, o terceiro é o último. Então, tanto faz se eu vou remover um elemento que não é o primeiro, nesse caso é o segundo, que tem um próximo, ou o terceiro. Isso é irrelevante. A sequência de passos que eu vou mostrar aqui vai ser a mesma, né, para qualquer elemento que seja removido que não esteja na primeira posição. Tá bom? Então, a primeira coisa, se eu quero remover o terceiro, eu preciso saber onde se encontra o segundo, que é o que o antecede imediatamente, para alterar o campo next deste. Concordam? Então eu vou precisar da nossa variável auxiliar lá ind, como nós tínhamos na inserção, né? E esta variável vai ser inicializada com o conteúdo de ind.pl. Se a posição de remoção não for a segunda, né, nesse caso o menor valor para pós é 2, porque 1 já foi tratado anteriormente. Então se não for a segunda, que nesse caso é 3, eu vou ter que me deslocar na lista com ind. Certo? E como que eu me desloco? Vou para o próximo, né? Então o meu next ali vai ir para ind. Nesse caso, eu tenho agora em ind o índice do elemento que antecede imediatamente a posição de retirada. Quero remover o terceiro e tenho ali o índice do segundo. Tá certo? Pronto. Então, meu ind já está adequado. Só que o que acontece? Lembre-se, o próximo ao segundo representa o nodo que eu vou liberar. Então, se eu vou liberar, eu tenho que guardar o endereço dele. Então, vai lá o meu aux e eu copio o next dele para dentro de aux. Porque agora eu posso atualizar esse next. Como que eu faço? Eu vou para o próximo, que é o elemento que eu quero remover, e coloco o próximo como próximo do elemento que o antecede. Pronto. Nesse caso eu tinha -1, porque eu não tinha nenhum elemento após o terceiro. Mas se eu tivesse, eu teria ali em next o endereço do próximo. Então a operação é a mesma. Copio ele para dentro. Agora, pessoal, eu já tenho a minha lista ok. Já removi o terceiro. Mas eu ainda tenho que acrescentar o nodo que era ocupado por esse terceiro como um nodo livre. Aí eu vou agir de forma análoga à situação anterior. O que eu faço? Eu vou lá, né? Por isso que eu guardei lá o meu índice em ind, né? Então eu tenho lá o 4. Aí o que eu vou fazer? Eu acesso ele e vou para o campo, né, de índice nodo livre e coloco lá o 0. Coloquei o 0. Então o que eu faço agora com o 0? Ali eu já estou dizendo que o meu antigo nodo livre é o próximo deste que vai ser o primeiro. E eu simplesmente recupero agora o meu 2 e copio para dentro de ind nodo livre. Quando acabar a função eu libero. Olha o que aconteceu. Olha que maravilha. Tenho agora então as minhas duas listas ok. A lista que representa os elementos na minha lista, né, encadeada estática, e tenho a minha lista de nodos livres também ok. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Mas a gente tem agora ainda a implementação do que eu acabei de mostrar como lógica.
Então vamos lá. O cabeçalho da minha operação de retirada é que eu vou retornar um void. Não vou retornar nada na minha operação de retirada. Recebo o endereço da estrutura que armazena os dados da lista em memória e a posição que eu quero remover um elemento. Primeira coisa que eu faço, verificar se a posição de retirada é válida. Então, se ela for inferior a 1 ou superior ao tamanho, o número de elementos que eu tenho, é uma posição inválida. Informo o usuário e finalizo a minha execução. Se não, eu tenho uma posição válida, eu vou fazer a retirada. Vou ter ali a variável aux, que a gente viu na lógica, vamos ver a utilização da mesma. Na sequência, verifico se é o caso peculiar, ou seja, se eu quero remover o primeiro elemento. Se é remover o primeiro elemento, aí o que eu vou fazer? Vou guardar a informação do meu primeiro em aux para poder inserir esse nodo na lista de nodos livres depois. E agora eu simplesmente vou atualizar o meu primeiro agora como índice do próximo do meu antigo primeiro. Pronto, lista já está ok. Agora eu simplesmente vou agora inserir o nodo que eu removi na minha lista de nodos livres. Então eu vou lá e acesso o próximo do elemento que eu guardei o índice em aux e coloco ele como o antigo primeiro nodo livre. E agora recupero o valor armazenado em aux para colocar como sendo o meu primeiro nodo livre. Pronto, acabei de reconfigurar minha lista de nodos livres também. Fecho o bloco do if, operação concluída para a remoção do primeiro elemento em uma lista não vazia. Pronto, resolvido. Agora o meu else, se eu quiser remover um elemento que não está na primeira posição. Lembrando que eu já verifiquei antes, no primeiro if lá, que a posição é válida. Então eu venho para cá. Posição vai ser diferente de 1. Preciso de uma variável auxiliar para percorrer a lista e parar sobre o elemento que antecede imediatamente a posição de retirada. Tá certo? E aí eu vou usar um for para isso. Lembrando, essas duas linhas estão na mesma linha de código, estão quebradas só por conta do tamanho da tela que a gente tem para apresentar, considerando a fonte que eu escolhi. Então a primeira coisa é inicializar a ind com o valor do primeiro elemento da minha lista, o índice do primeiro elemento na lista. Vou lá, na minha expressão lógica tem menos menos pos menos 1. Então estou usando o decremento prefixado em pos. Então o que eu faço? Eu consulto o conteúdo, decremento a unidade, atualizo e uso esse valor atualizado na minha expressão lógica. Lembrando, o menor valor possível para pos é 2, porque 1 foi tratado anteriormente. Então, se eu tenho em pos o valor 2, atualizo, vou passar a ter 1 em pos, vou usar esse 1, 1 menos 1, 0, expressão lógica vai resultar avaliação em falso, não entro no meu for. Se eu tiver em pos um valor superior a 2, eu vou ficar iterando no for, atualizando o ind, para que ele passe a ser o valor do campo next do elemento no meu vetor indexado por ind. Quando eu sair do for, eu tenho em ind o índice do elemento que antecede imediatamente a posição de retirada. Aí o que eu vou fazer? Salvar o próximo em aux, porque este próximo representa o nodo a ser retirado e é um nodo a ser acrescentado na lista de nodos livres. Tá certo, pessoal? E aí agora sim eu posso atualizar o próximo do elemento que representa o antecessor da posição de retirada com o próximo do elemento que está sendo retirado. Atualizei, deixei minha lista ok. O que eu vou fazer agora? Atualizar a lista de nodos livres. Então o elemento que vai passar a ser o meu primeiro da lista de nodos livres vai ter como próximo o antigo primeiro. E agora eu atualizo, resgatando o que eu tenho em aux, colocando como o meu primeiro nodo livre na lista de nodos livres. Deixo claro que essas implementações não são triviais, mas eu também saliento sempre com meus alunos que eu não estou formando engenheiros de computação com a mentalidade trivial. Então, todo conhecimento que a priori se apresenta como um desafio deve ser adquirido, pois este vai passar a ser relevante na sua vida profissional. Tá bom? Então, finalizo agora, fecho o bloco do meu else, e eu vou ter apenas agora um else para a questão da posição válida. Então, se eu tenho uma posição inválida, eu vou informar isso. Vou fechar agora o meu else lá antes de posição válida e fecho o bloco da minha função. E poxa, acabou a surpresa, Acabou! Então a gente finalizou a nossa aula de hoje. Eu espero
que todos tenham conseguido acompanhar. E vamos lá!